Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando hoje, terça-feira, 21 de novembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Já vamos para o nosso giro de manchetes. Começamos falando de seleção brasileira. O Brasil encerra sua participação em 2023 nesta noite contra a Argentina às 9h30 da noite no Maracanã, jogo válido pela 7ª rodada das eliminatórias. Se a seleção perder e houver uma combinação de resultados, pode ficar fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. E agora o destaque da Ponte Preta, que tem uma semana decisiva pela frente, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. Macaca tem duelo decisivo contra o CRB pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se vencer, a Macaca não depende de mais nenhum outro resultado e se garante na Série B do ano que vem. Porém, o técnico João Brigatti, que começou a trabalhar com a equipe, tem problemas e o principal deles está na lateral direita. Daqui a pouco a gente detalha a situação da Ponte Preta na última rodada e traz as possibilidades e os problemas do treinador da Ponte para o duelo contra o time alagoano. Ainda sobre eliminatórias, além de Brasil e Argentina, outros 4 jogos agitam a rodada. Paraguai e Colômbia, às 8 da noite em Assunção. Uruguai e Bolívia, às 8h30 em Montevidéu. Mesmo horário para Equador e Chile às 11 horas. O Peru recebe a equipe da Venezuela. E agora destaque de Vinícius Moura. O São Paulo ampliou em 1 ano o contrato do meia Wellington Rato. O novo vínculo é válido até 2026. O tricolor se prepara para enfrentar amanhã o Fluminense no Maracanã. O Santos teve uma notícia ruim na data FIFA. O volante Tomás Rincon sofreu uma lesão em um jogo da seleção venezuelana e será desfalque na partida de domingo contra o Botafogo no Newton Santos. No Corinthians, o volante Fausto Vera e o atacante Gustavo Mosquito começam a semana no departamento médico e são dúvidas para o jogo de sexta-feira contra o Bahia na Neoquímica Arena. O elenco do Palmeiras retorna aos treinamentos hoje após ganhar folga nos últimos 2 dias. O time volta a jogar domingo contra o Fortaleza no Castelão. Líder isolado do quadro de medalhas, o time Brasil deve aumentar a vantagem sobre os demais países no Parapan em Santiago. A nadadora Maria Carolina Santiago vai participar da prova dos 100 metros peito. A pernambucana quer bater a marca dos 30 pódios na carreira. Até o momento, são 28 medalhas no currículo. Hoje também rolam as primeiras provas no atletismo, modalidade que costuma render bastante medalhas para o Brasil. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi, que começa a partir de hoje a reformular o seu elenco para a temporada 2024. Hoje também começa a preparação do Bugre para a despedida da Série B contra o Atlético Goianiense fora de casa. O técnico Humberto Louser deve continuar no comando técnico, tem contrato até o fim do Campeonato Paulista e daqui a pouco ele fala da expectativa sobre a temporada do ano que vem. NBA, com Klay Thompson e Stephen Curry jogando em alto nível, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 121-116 no Chase Center em São Francisco. Curry foi o cestinha da partida. Novidade, né? Anotando 32 pontos, seguido pelo Klay Thompson, que foi o segundo maior pontuador do time com 20.
E atenção, torcedor da Ponte, o Fábio Scheib tem um destaque importante envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vamos lá, no encerramento da 37ª rodada, penúltima da Série B, um resultado não muito interessante para a Ponte Preta, mas que não afeta o objetivo da Macaca na última rodada para se livrar do rebaixamento. Ontem o Sampaio Corrêa goleou o Avaí por 4-0 no Castelão e ultrapassou a Ponte na tabela com os mesmos 39 pontos, mas com melhor saldo de gols. O Sampaio é o 15º, já a Ponte é a 16ª, o primeiro time fora da zona de descenso. A Macaca ainda depende de uma vitória simples em casa contra o CRB para garantir permanência, assim como o Lúpio disse, mas caso empate, a situação pode se complicar, já que os dois times abaixo dela, no Z4, estão melhores nos critérios de desempate. Nesse cenário de empate, a Ponte chegaria a 40 pontos. E se um dos dois times, tanto o Tombense quanto o Chapecoense, vencerem, chegariam aos mesmos 40 pontos, mas pelo critério de desempate empurrariam a Macaca para o rebaixamento. Depende também do Sampaio Corrêa, mas a Bolívia Querida também tem melhor saldo de gols que a Macaca. Portanto, só a vitória interessa na última rodada para não depender de ninguém, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheib, que daqui a pouco vai nos contar mais sobre esse panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente traz todos os cenários aqui para os nossos ouvintes. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Hoje tem Brasil, Carlão. Hoje tem Brasil, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Um grande jogo. Prova dos 9 aí para o técnico Fernando Diniz. A Argentina vem de um tropeço, um clássico dentro de La Bombonera, 2-0 para o Uruguai. O Brasil também não vence há 3 rodadas, né? Algo assustador aí dentro das eliminatórias. E no Maracanã, um palco que traz saudade ao torcedor argentino, principalmente, porque foi lá que a Argentina conquistou a Copa América e saindo de uma fila, né? Que parecia interminável de títulos. Hoje um novo cenário, uma Argentina mais fortalecida, um Brasil ainda em processo de formatação, mas vamos ver aí se os meninos do Diniz conseguem a eficiência diante dos hermanos. Maravilha! São os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você participa também pelo nosso WhatsApp. Quanto é que vai ser Brasil e Argentina? Hoje vai ter show do Rodrigo, do Gabriel Jesus, da seleção de Diniz. O Lionel Messi, talvez na sua última partida aqui em cenário nacional, vai acabar com o jogo. O Messi tem um retrospecto positivo, né? Jogando aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente traz até esses números com detalhes. Um dos poucos jogos que o Messi foi mal aqui no Brasil. Tinha uma galera que se mobilizou para ver o Messi jogar lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, né, Carlão de Freitas? Verdade, Júlio Nascimento. E aí o Messi vai lá e me apronta Cara do céu. uma das raras expulsões da carreira dele. Raras, né? Porque depois acho que teve uma agora, inclusive, mas, na Inter meu Miami. Deus, eu todo emocionado em Itaquera, mandando mensagem pro meu pai. Falei, papai, você viu o Pelé, eu estou vendo o Messi e tal. Mas não deu 2 minutos, ele foi expulso. Ele e o Medel, né? Exatamente. Carlão, foi pra esse jogo? Foi, era a decisão do terceiro lugar não na só o Copa Carlão, América. eu conheço foi uma caravana, Eu conheço uma cara. galera, cara, que, assim, quando que a gente vai ter a oportunidade de ver o Messi jogar aqui em São Paulo? Então, Nossa, todo mundo se frustrante. mobilizou e aí o Messi foi expulso. E não é de ser expulso, acho que tem 2 ou 3 expulsões na carreira. Então, tem uma Ele não galera precisava que ter ficou frustrada. expulsado. Ele ficou ali num ombro a ombro com o Medel, que joga no Vasco. O juizão nem pensou. Vermelho pros dois. Tchau. Acabou com o evento, né? Acabou com o evento. Acabou com o evento. Parecia a guerra. Não foi a guerra. Quando o Santos foi fazer um amistoso na África lá, expulsaram o Pelé. O presidente do país falou, não. O juiz tá expulso. O Pelé pode voltar. Poderia ter sido assim. É isso aí, ó. O Messi contra o Brasil costuma aprontar. São 6 vitórias do Brasil, 5 da Argentina, 2 empates. O Messi tem 5 gols. Será que hoje vai aprontar ou não? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças. Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no Campus 1 da Universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento Hospital PUC Campinas, excelência e inovação cuidando da vida. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes com informações das ruas de Campinas. Tudo bem com você, Thaís? Tudo bem, Júlio. Ótimo dia para você, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, vou começar falando ali da rua Carolina Florence, que tem excesso de veículos na chegada do Dr. Teodoreto de Almeida Camargo por conta de obras no local. Outro ponto carregado por conta de obras é a Avenida Brasil. Motorista perde tempo nos dois sentidos, entre a Avenida Barão de Itapura e a Avenida Imperatriz Leopoldina. A Avenida Orozimbo Maia também tem lentidão pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, por conta de obras próxima ali à Rua Paula Bueno, e também no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta até a Rua Major Solon, também por conta de obras no local. Júlio. Valeu, Thaís Azevedo, com todas as informações. A Thaís volta na programação da CBN, 11h17. Compre o seu Fiat Cronos, o maior porta-malas da categoria. Agora com versões a partir de R$ 92.990. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E ontem tivemos um jogo pela Superliga Masculina de Vôlei. O Minas venceu o Suzano por 3-0, parciais de 25-22, 25-23 e 25-18. O Vôlei Renata entra em quadra quinta-feira para enfrentar o Araguari, em Minas Gerais. Bom dia, mundão! Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Toque de Ouro, com André Heller. 11h19. O nosso campeão olímpico já está em contato aqui no CBN Esportes para a gente falar de voleibol, bater aquele papo sempre muito importante. Tudo bem com você? Ótima terça-feira, André Heller. Olá, meus amigos. Tudo ótimo. Que maravilha começar a semana assim com vocês. Depois de uma belíssima vitória, mais uma belíssima vitória do vôlei Renata. Exatamente, a gente falava, né, na semana passada aqui com o André, sobre as dificuldades que, de repente, o vôlei Renata enfrentaria jogando fora de casa contra o Monte Carmelo, por conta até da questão desse nivelamento técnico que a Superliga vem enfrentando, mas uma ótima apresentação, mais uma vitória por 3-0. E a torcida tá empolgada, difícil controlar agora esse empolgamento diante dessas vitórias nessa campanha inicial, né, André? Até muito interessante essa colocação, viu, meu amigo? Porque nós não podemos, na verdade, controlar, né? Eu acho que a empolgação da torcida, as expectativas vão crescendo naturalmente, elas são muito bem-vindas, na verdade. E nós não podemos controlar, na verdade, com as nossas vitórias, que é o que a gente busca sempre, vão alimentando essa empolgação, vão alimentando as expectativas, isso tudo é muito bem-vindo. Porém, ali nos bastidores, onde tudo acontece, durante a semana, de segunda a segunda, nos treinamentos, nós temos que construir uma equipe, uma qualidade de jogo em todos os sentidos, baseados em fatos reais e com muito pé no chão, digamos assim. Isso se faz treinando muito, com muita análise, com muito estudo, com muita preparação, com muita repetição, com muita carga horária. É assim que a gente constrói o nosso desempenho. Antônio Lupi. Tudo bem, André? Bom dia. Sempre bom falar com um amigo. Ainda no assunto Superliga, né? Nós ainda temos poucos jogos. Começou aí recentemente a competição, mas a gente já consegue enxergar um Minas com 100% de aproveitamento, o próprio Cruzeiro também com 100% de aproveitamento e o Farma Conde, né? O São José também, por enquanto, ainda não perdeu. E o Guarulhos, que foi o campeão paulista, a gente vem ainda com dificuldades, né? Então, assim, a gente no futebol sabe daquela diferença, por exemplo, de um campeonato paulista como de um campeonato brasileiro da Série A ou da Série B. No vôlei, a diferença também ela é gritante entre o estadual e a competição nacional? Bom dia. Bom dia, Lupe. Ótima pergunta. Lupe, o campeonato paulista é o campeonato regional mais importante do Brasil e, sem dúvida nenhuma, eu posso falar com muita tranquilidade, é o mais competitivo, é o mais equilibrado e, sobretudo, é o campeonato regional que mais se aproxima do nível da Superliga, sem dúvida nenhuma. Alguns outros campeonatos regionais, eles são definidos
mas em função de 2, no máximo 3 equipes. Não é o que acontece em São Paulo, e este ano, 2023, foi um exemplo bem claro disso. Porém, a Superliga é a Superliga. São 22 jogos da fase classificatória, muitas viagens, pouco tempo para as equipes treinarem. André, mas isso acontece também no futebol. Sim, também acontece no futebol, mas o importante é a gente saber, e é legal, inclusive, compartilhar isso com a nossa audiência, que o voleibol é uma modalidade que demanda muito treinamento sempre. Sempre, absolutamente sempre. As equipes treinam forte um dia antes do jogo. As equipes treinam forte na manhã do dia do jogo. Então, é uma modalidade que precisa de treinamento sempre. E o fato de as equipes jogarem 22 jogos da fase classificatória impede, muitas vezes, entre viagens, que as equipes se preparem adequadamente. Então, a Superliga é um campeonato, para não dizer difícil, é um campeonato complexo e que, com certeza, tem uma igualdade de forças que não existe em qualquer campeonato regional. Por isso que é um campeonato bastante complexo. Nós veremos, eu posso garantir isso, que veremos muitos altos e baixos de todas as equipes. Obviamente que algumas vão se sobressair em relação às outras, mas é muito normal que essas equipes, que todas as equipes tenham altos e baixos. Percebam que depois, eu já vou antecipar algo, nós temos uma parada grande de Natal e Réveillon, é uma parada muito característica da Superliga, e que depois, quando o campeonato retomar, lá pelo dia 7 de janeiro, aí sim que esses altos e baixos vão se potencializar, porque algumas equipes continuam a treinar, outras equipes entendem que estrategicamente é um momento de dar uma trégua, é um período longo de recuperação para esses atletas, não há certo, não há errado, mas depois, em janeiro, nós veremos ainda mais esses altos e baixos. Enfim, é um campeonato muito complexo e muito interessante, muito emocionante de acompanharmos. Carlão de Freitas. Opa, eu gosto muito de conversar com o André, porque eu sou um curioso da parte psicológica do esporte, né? A parte mental, e o André traz sempre boas lições para a gente. E no início do nosso bate-papo, o Júlio falou, né, em conter a empolgação do grupo, em virtude aí do início avassalador do nosso vôlei Renata. Ô André, o que é mais fácil ou menos difícil? Você conter a empolgação de um grupo no momento de ascensão, ou você motivar um grupo no momento de queda? Bom dia. Carlão, sempre com perguntas muito boas. Obrigado, Carlão. Muito bom conversar contigo. É sempre importante dizer que eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, nem nada disso. Sou um estudioso da área de estratégia e de desempenho. Gosto muito, é a minha área de atuação, na verdade. Olha, Carlão, as duas questões são muito complexas, na verdade. Isso acontece no dia a dia, né? Até usando a analogia que eu usei antes, né, de altos e baixos, a performance de uma equipe esportiva não é uma linha linear, sendo redundante, né? É altos e baixos. Altos e baixos é um eletrocardiograma, na verdade. Então, quando se está lá em cima, a gente sabe que isso não é muito frequente, se manter lá em cima o tempo todo, mas também quando se está lá embaixo, também não é uma sentença absoluta. Então, é importante preparar os atletas ou deixar os atletas com essa consciência de que altos e baixos acontecem, e não acontecem só durante o campeonato, acontecem no voleibol durante um jogo. O primeiro set você pode perder, o segundo set você pode ganhar, o terceiro set você pode perder de um placar muito dilatado, mas o quarto set está aí para você se recuperar e jogar bem novamente. Então, isso acontece no voleibol de uma maneira mais macro e também de maneira micro. Porém, o grande segredo, que não é segredo, e na verdade é óbvio, mas muitas vezes equipes profissionais de qualquer área de atuação, inclusive, pecam ou subestimam o óbvio, é que essa condição
de resiliência, talvez a gente possa chamar, a gente pode chamar também de persistência ou de estratégia, é que isso precisa ser treinado. Você não vai chegar num jogo ou num campeonato sabendo lidar com altos e baixos se você não treinar a sua equipe ou seus atletas para saber lidar com altos e baixos. Então, o grande segredo, de novo, ou talvez melhor ainda, o óbvio, é treinar esses atletas, essas equipes, saibam lidar com altos e baixos, porque eles irão acontecer. Nenhum atleta, nenhuma equipe vai chegar no jogo e vai saber lidar com isso se antes não tiver treinado essa condição. Maravilha, André. É sempre uma honra bater esse papo com você. De fato, você colabora muito para o nosso enriquecimento aqui do conhecimento sobre o voleibol. A gente está muito feliz aí com esse início do Vôlei Renata na Superliga. E tomara que semana que vem a gente esteja falando sobre mais vitórias e também mais resultados positivos, ok, André? Ótimo, ótimo. Eu também me preparo para altos e baixos, então semana que vem veremos o que acontecerá, mas as expectativas são grandes em relação ao próximo confronto em Araguari. Temos total condições de sair com uma vitória também. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Valeu! Batemos esse papo aqui muito importante com o nosso André Heller. E daqui a pouco a gente fala também sobre seleção brasileira e, claro, sobre Guarani e Ponte Preta, 11h29. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Começou o Black November dos 2 milhões de Hyundai. A Hyundai Motor Brasil é a montadora a alcançar mais rápido 2 milhões de carros produzidos. E para comemorar, vamos fazer um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você sair de carro 0 km ou deixar o seu Hyundai novo de novo. Tem bônus, taxas zero, descontos em peças e serviços e muito mais. Acelere até uma concessionária participante e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicar os motivos da portaria que suspendeu a autorização permanente para trabalho no comércio durante os feriados. A determinação foi aprovada há algumas semanas. O texto, no entanto, tem sido alvo de resistência da oposição no Congresso e entidades do comércio, sobretudo varejistas e supermercadistas. Mais de 14.500 alunos de 40 escolas estão sem aulas e 4 unidades de saúde suspenderam o funcionamento no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.
A Polícia Militar faz uma operação em 5 comunidades da região. Houve confronto principalmente no momento da entrada dos agentes nas favelas. O chefe do Hamas afirmou que está próximo de fechar um acordo com Israel para um cessar-fogo em troca de reféns. A mensagem foi transmitida ao governo do Catar, que negocia a retirada das pessoas do cativeiro. Segundo fontes próximas, a trégua duraria 5 dias, com a previsão de liberação de 50 a 100 reféns israelenses e de outras nacionalidades. Em contrapartida, cerca de 300 palestinos deixariam prisões israelenses. A seleção brasileira masculina de futebol enfrenta a Argentina no Maracanã às 9h30 da noite de hoje, pela 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil ocupa a 5ª posição e vem de 2 derrotas seguidas. A Argentina está na liderança, apesar de ter perdido o último jogo. Também jogam nesta terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas: Paraguai e Colômbia, Uruguai e Bolívia, Equador e Chile e Peru e Venezuela. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos. A gente já vai falar de seleção brasileira. Sim. Tá tendo um debate aqui nos estúdios da CBN Campinas. Sabe, o Chaib está conosco? Alô. Não diga alô, diga ganha um carro de R$2.000. Fábio Me põe nessa, Júlio. Olha aí, ó. Tá rolando uma aposta aqui, Fábio. É o seguinte. Não. São 3 integrantes. 3. Um integrante acha que você vai saber do que eu estou falando. Outro integrante acha que não. E outro ficou em cima do muro. Tá preparado aí pra pergunta ou não? Surpresa. Claro, manda bala. Você Sempre viu preparado. o gol bizarro marcado pelo Beşiktaş no clássico contra o Fenerbahçe pelo Campeonato Turco Feminino ontem? Não vi. Ai, eu falei pra você que ele não tinha Perdi. Pô, Chaib, eu apostei que você tinha visto. O Lupe falou assim: não, pode perguntar pro Fábio, que ele viu tudo, ele vê tudo, ele assiste tudo. Eu falei, Lupe, Campeonato Turco Feminino, cara. Qual que é a chance? Como foi esse gol, cara? A goleira Vai, Lupe, explica aí o lance. A goleira, a guarda-metas, estava com a bola no braço pra fazer a reposição. E aí vem a atacante e dá de cabeça, tira na mão da goleira e bate pro gol. A juíza deu gol. Eu acho que ela errou. Nossa. Eu acho que ela errou. Na minha visão, o gol foi marcado equivocadamente. Procura aí, cara. O Lupe é doido, cara. Quem vai assistir Campeonato Turco Feminino? Os principais assuntos aqui do se bem momento. que tem gente que assiste Concórdia. Concórdia e Marcílio Dias. Deu parabéns para o Arapongas. Arapongas e Bagé. Meu Deus do céu. Vamos falar de seleção brasileira, porque hoje, sim,
Às 9h30, Fábio, a gente vai assistir. O Fábio daqui a pouco vai falar também sobre esse jogo. Leonardo Dai está chegando com atualizações do Clássico. Depois de perder 2 partidas seguidas pela primeira vez na história das eliminatórias, a seleção brasileira tem pela frente nesta terça-feira, às 9h30 da noite, um desafio cujas possíveis consequências são muito amplas. Jogar contra a Argentina, campeã do mundo, pode levar a uma vitória para resgatar a confiança, ou a primeira derrota em solo brasileiro na história das eliminatórias. Jogar no Maracanã permite sonhar com a torcida carioca em êxtase, ao mesmo tempo em que se tem a consciência de que qualquer passo ou passe mal dado dificilmente será perdoado por uma plateia exigente e que não anda muito feliz com o time treinado por Fernando Diniz. Vai depender muito de como a equipe se portar no campo. Espero que a torcida, por conta daquilo que ela vê no campo, ela consiga jogar junto com o time. No que diz respeito à escalação, as reações de Diniz à derrota para a Colômbia na última quinta-feira serão tímidas. As únicas mudanças serão Carlos Augusto no lugar de Renan Lodge na lateral esquerda e Gabriel Jesus, recuperado de lesão, no lugar do lesionado Vinícius Júnior no ataque. Está mantido o esquema com apenas 2 homens no meio de campo e 4 atacantes. Está tratando esse quarteto como se fosse inovador e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. É que tem um novo jeito de jogar e às vezes leva um pouco mais de tempo. A escalação do Brasil, 5º colocado nas eliminatórias, terá Alisson, Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. André e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. A Argentina, líder apesar da derrota em casa para o Uruguai na última rodada, pode repetir a formação da vitória na final da Copa do Mundo de 2022, com Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, McAllister, Enzo Fernandes e Depou, Messi, Di Maria e Julián Álvares. De São Paulo, Leonardo Dai. Haja coração, hein? Fábio Scheib, grande clássico. Será que teremos Lionel Messi pela última vez no Brasil ou ele vem jogar no Vasco ano que vem, Fábio? No Vasco? No Vasco. Ele tem uma camisa do Vasco desde quando era Ele moleque, tem, né? Eu lembro que ele postou tem. isso. Ele é vascaíno, pô. Ah, para! Vasco da Gama! Mas é uma grande partida mesmo, um desafio gigante pro Brasil, que vem de 3 resultados sem vitória, né? Nessas eliminatórias, muito contestado aí. Agora vai enfrentar o Maracanã lotado. Muita torcida da Argentina também, os torcedores compraram os ingressos também. E a Argentina no momento de glórias, né? No momento campeão do mundo, depois daquela vitória sobre o Brasil na Copa América, que tudo mudou. Estava quase 30 anos sem conquistas e agora é campeão do mundo atual e tem jogado um futebol com o melhor jogador do mundo, futebol muito convincente. Vai ser um duelo difícil, principalmente pelos desfalques do Brasil, né? Sem contar com o Vini Júnior, com o Neymar também. O Brasil tentando essa formação aí com 4 atacantes, como disse o Diniz. Mas essa pressão pode ser desfavorável para o Brasil, né? A gente sabe como que são os torcedores dos centros mais acostumados com o futebol, diferentemente lá do futebol da seleção brasileira, eu digo, né? Diferentemente do Nordeste, do Norte, quando sempre abraçam a seleção brasileira. Caso o time do Brasil não esteja fazendo um bom jogo, vai ter críticas, pode ter vaias e pode pesar nisso contra a equipe de Diniz, né? Vocês perceberam que se o Brasil perder hoje, pode sair ele vira o ano fora da zona de classificação para a Copa? Pô, mas e ó que vai todo mundo né? esse ano, né? Loucura, né? Isso que a gente tirava sarro, né? Não é eliminatória, é classificatória. Classificatória, né? Mas o pré-Tite ali, o Brasil corria riscos também, né? O 2016. Estava uma campanha muito ruim ali, o Brasil. Mas eram menos vagas, né? Jogo contra o Equador, né? Que ele faz Isso. 3-0. O Gabriel Jesus fez, acho que 3 gols, né? Mas tá muito cedo, né, cara? Não, tá cedo. Nós temos aí quantos jogos? 6 jogos. 5 jogos, vamos pro 6º jogo. Isso. E aí, Carlão, hoje coração dividido? Não, para! Tem que perguntar, só perguntando pra ele. Eu tô erguendo a bola pra ele falar não. Júlio, mas então, ele deu uma... ele tremeu. Entrando num assunto bem pessoal. Cara, eu sou fã do futebol argentino, sempre gostei, né? A maneira do torcedor argentino se comunicar com a própria seleção e tal, mas
Esses últimos episódios em Copa Nossa. Libertadores, sabe, de racismo, eu fiquei meio assim, cara, fiquei meio... Esfriou, confesso que esfriou meu relacionamento com a Argentina, embora, poxa, sou muito fã de Messi, do Rodrigo De Paul e tal. E eu estou com as duas escalações, Júlio, Fabião, Lupe, ouvinte CBN. Como estamos desfigurados, né? Eu estou com as duas escalações abertas aqui, e você pega a seleção da Argentina, ela tem, podemos dizer, Messi, né, claro, um protagonista, mas pô, Messi é um protagonista, Di Maria é um protagonista, né? Fez uma grande decisão contra a França, gol da Argentina na final da Copa América, o De Paul, que é um grande volante, né, principalmente com a camisa da seleção argentina, e o Brasil não temos ninguém assim para chamar de protagonista, né? Rodrigo vive um bom momento técnico, mas ainda não tem aquela, né, o estofo para vestir para ser um protagonista de seleção brasileira. O próprio Gabriel Jesus, né, no terceiro ciclo de Copa do Mundo, mas ainda não desabrochou com a camisa da seleção. Realmente, que crise técnica que a seleção está vivendo. Mas é um clássico, né? E de repente o Brasil pode aí apresentar um futebol convincente e derrotar os atuais campeões mundiais. Pois é. No retrospecto geral, Júlio, no retrospecto geral são 43 vitórias para o Brasil, 40 derrotas, né? 40 vitórias da Argentina e 26 empates. Torcer para uma vitória do Brasil para dar de presente para o Carlão amanhã. Né? Carlão, mas trocaria esse presente aí, viu, Fábio Scheiber? Fica tranquilo. No sábado? Que sábado, cara? Falei que eu trocaria o presente, eu não citei nada. Olha, Fábio Por um belo churrasco, né? Um belo churrasco. Churrasco, bom chimarrão. Pô. Você quer falar algo do jogo, Antônio, do Brasil e Argentina? Eu não tô feliz, não tô contente com a seleção, não. Acho que pode dar ruim hoje. E se der ruim hoje, a pressão aumenta. E tem um problema assim, se o Brasil vencer, não é pra achar que tá tudo certo, porque não tem nada certo, sabe? Essa indefinição, cada notícia que eu leio, Real Madrid se aproxima de renovação com o Ancelotti. Cara, isso vai ser, se o Ancelotti não for o técnico do Brasil, vai ser aí uma das maiores barrigadas do futebol brasileiro. Como Anelka no Galo, Drogba no Corinthians e outras coisas mais. Porque, assim, a indefinição e os erros fora das quatro linhas estão sendo colhidos dentro de campo. É verdade. O que é o plano B também, né? Tem que ir plano B o Brasil, pô. O plano B é o Diniz, né? Na verdade, o plano B tem ação e eles estão esperando executar o plano A. Eu fico muito preocupado com a falta de representatividade, não só dentro de campo, como eu citei aqui, sem um protagonista, sem um cara assim, pro torcedor ter esperança, e também na gerência do futebol brasileiro. O Edinaldo, sem nenhuma representatividade, eu acho que no futebol mundial você precisa ter força no bastidor, o Brasil sempre teve, haja vista Copa de 2002, Copa de 62, lá longe, em que na dúvida era pró-Brasil. Eu acho que precisa ter uma força no bastidor, coisa que o Brasil não está tendo há algum tempo. Maravilha, 11 horas e 46 minutos. Depois do intervalo, a gente fala sobre a Ponte, que tem missão importante no sábado, e o Guarani, que inicia o processo de reformulação para 2024. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, reta final do nosso programa. Vamos atualizar informações sobre os times de Campinas, Antônio Lupe, a Ponte em preparação aí para o duelo de sábado decisivo contra a equipe do CRB. Isso, e ontem nós tivemos o complemento da rodada, como foi destaque na manchete, né, do nosso grande amigo Fábio Scheibe. O Sampaio Corrêa aprontou para cima do Avaí, fez 4-0 sem dó e sem piedade. Estranho o jogo, mas vamos lá. E fechou aí a 37ª rodada, né? Com esse resultado, o Sampaio passa a Ponte Preta nos critérios de desempate. Então a gente consegue fazer aí todos os cenários possíveis do jogo da Ponte Preta com o CRB. Como eu disse ontem, para a Ponte Preta, o que vale é a vitória. Venceu, tá livre, sem depender de Sampaio, de Tombense, de Chapecoense. A Ponte somou os 3 pontos contra o CRB, tá livre, tá na Série B do ano que vem. E se empatar o jogo? Bom, se empatar o jogo, ela chega aos 40 pontos e vai precisar torcer por um empate ou derrota do Tombense, que joga em Tombos contra o Mirassol, e também da Chapecoense, que vai receber o Vitória lá na Arena Condá. Com isso, a Ponte aí mantém a diferença de 2 pontos para esses adversários. E se a Ponte perder do CRB e ficar com os 39 pontos, ela só se garante com os tropeços de Tombense e Chapecoense. Se um vencer, aí a Ponte Preta está na Série C de 2024. O melhor cenário, e é que o torcedor tem que levar para o Majestoso no sábado, é a vitória. Ponto final. Venceu, tá livre. Só que o técnico João Brigatti, ele tem alguns problemas. E antes de falar dos problemas do técnico João Brigatti, vamos ouvir o Elvis. O camisa 10, ele ainda fala do desempenho da Ponte contra o Juventude e também desse jogo importante contra o CRB. Não, sabíamos que era um jogo muito difícil, né? O Juventude vem muito bem no campeonato, não é à toa que está no G4 aí consolidado. Mas, na minha opinião, fizemos um grande jogo. As melhores chances do jogo foram nossas dentro da pequena área. Mas, infelizmente, o gol não saiu. Agora é trabalhar essa semana e ganhar o jogo em casa e salvar a Ponte Preta. A gente sabia que o Juventude tinha uma intensidade muito alta, mas sabia também que eles tinham desfalques hoje. E a gente procurou aproveitar isso. Tivemos uma intensidade muito boa. Eu acho que até eles sentiram um pouco. E agora, infelizmente, não ganhamos, né? Mas agora é trabalhar e ganhar o jogo em casa. Bom, é ganhar o jogo em casa, deixar a Ponte Preta na Série B, palavras do Elvis, meio-campista da Ponte Preta. Quais os problemas, ou qual o problema do técnico João Brigatti para montar o time da Ponte para o duelo contra a equipe alagoana? Tá na lateral direita, porque o Luiz Felipe, ele saiu e a imagem foi muito feia do Luiz Felipe deixando o campo contra o Juventude, tornozelo inchado, não sei se foi uma pancada ou uma torção, ele vai ser avaliado pelo departamento médico durante a semana, mas pela imagem que a gente viu, dificilmente ele estará em campo. Quando o Luiz Felipe saiu, o Everton foi o titular na lateral direita, só que ele recebeu cartão amarelo e é o terceiro dele, está suspenso do jogo. O Mailton ainda segue como dúvida, ele ficou fora dos últimos jogos por conta de um problema muscular, ou seja, o Brigatti não tem um jogador da posição para atuar na direita contra o CRB. Quais as opções? Leonaldi já fez essa função, improvisado, já que o Leonaldi é um volante. O Samuel Andrade fez essa função, o próprio Ramon Carvalho também já fez com a camisa da Ponte Preta. Tem a possibilidade do Castro, mas eu acho que o Castro dificilmente sai da zaga porque encaixou bem ali com o Fábio Sanches. Então são essas possibilidades caso o Luiz Felipe e o Mailton não possam jogar aí no sábado. Acredito que o Ramon deve ser aí a principal opção caso nenhum dos 3 laterais fiquem à disposição do técnico João Brigatti, mas também não descarto a possibilidade do Leonaldi voltar ao time titular, só que dessa vez jogando improvisado na lateral direita. Ramon vinha sendo titular no meio-campo. Como o Brigatti ele tem aí mais um período de recuperação do que de trabalho tático e técnico, ele vai mexer o menos possível. Por isso o Leonaldi estava no banco de reservas. Eu acredito que deve ser aí o titular na lateral direita, caso, repito mais uma vez, se o Luiz Felipe e o Mailton não tiver condições de jogo. Pois é, né? São muitas matemáticas nesse momento, né, Carlão? Mas acho que antes de usar a calculadora aí, a Ponte ela precisa concentrar muito, porque ela vai decidir em casa contra um adversário que, pelo menos assim, não tem mais nenhum grande objetivo no campeonato. Olha, Júlio, é aquele velho clichê, né? É a faca e o queijo na mão. A Ponte ela só depende das próprias forças, não tem nem que pensar. Eu vi muita gente falando, mas a derrota do Sampaio atrapalha, tal. Cara, na verdade não tem nada a ver praticamente, né? A Ponte ela precisa das próprias forças. Secar os adversários numa questão emergencial. Não vence o CRB,
perde para o CRB, aí sim você vai utilizar aí da secadeira, né? Você vai olhar para os adversários. Agora, fora isso, é pensar no CRB, não tem outra alternativa, é trabalhar a cabeça dos jogadores, é trabalhar a presença do torcedor no estádio Moisés Lucarelli, que o torcedor vá com o espírito leve, vá com o intuito de incentivar a Ponte Preta, porque serão aí os 90 minutos e acréscimos mais importantes, talvez, da história recente da Ponte, porque a Macaca não pode cair, ela não pode cair. Hoje, financeiramente, o time está passando o chapéu numa Série B e numa Série A1 de Paulista que ela volta a disputar a partir de 2024. Imagine, torcedor, a Ponte numa Série C. Aí a situação é de insolvência. Então é o jogo da vida da Ponte. Então semana de preparação perfeita, Brigatti focado nos trabalhos, a diretoria cercando, prometendo e cumprindo. Então chegou a hora da mobilização. A Ponte contra o CRB, ela é uma unidade. Não existe ala A, ala B, ala C, não. É a Ponte Preta em campo para uma semana decisiva, para uma semana de uma importância vital para o futuro da Ponte. Maravilha, 11 horas e 55 minutos. E o Guarani, Antônio Lupe, Louser fica ou sai para 2024? Logo após a derrota para o ABC no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Ricardo Moisés, o CEO, ele acompanhou e ficou ao lado do técnico Humberto Louser durante a entrevista coletiva, e ele também foi perguntado algumas situações. E uma das perguntas foi em relação ao futuro da comissão técnica. E o Ricardo Moisés, ele foi muito direto. Ele falou assim, o Louser tem contrato até o final do Campeonato Paulista, ele é o nosso treinador. E o Louser também acabou respondendo sobre o futuro, né? Sobre a expectativa dele no comando técnico do Guarani para a temporada do ano que vem. Da minha parte, como eu sempre cumpri os meus contratos, já falei do meu carinho, da minha admiração pelo clube, e enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, eu vou procurar sempre respeitar todo o carinho que eu recebo a cada dia que eu chego aqui para treinar, de todos os funcionários, todos os colaboradores, de todos os torcedores que eu encontro na rua. Então, o mínimo que eu posso fazer é, todo dia que eu acordar, vir aqui e dar o meu melhor. E é isso que eu sempre faço. Então, lógico que hoje, se você me perguntar que eu estou feliz, eu estou triste por a gente deixa de conquistar e de estar na última rodada sonhando com esse acesso e da maneira como foi. Então, como o Ricardo falou, eu tenho um contrato e vamos procurar fazer sempre o melhor e a partir de amanhã, como foi mencionado, já começar a esboçar a temporada 24. Começar a esboçar a temporada 24, jogadores que ficam, jogadores que vão, mas antes tem o Atlético Goianiense. Eu acredito que vai ter aí um time alternativo não, mas alguns jovens ou atletas que não tiveram tantas oportunidades. Por exemplo, o Lucas Araújo deve jogar. Quem mais? O França deve jogar como titular. No ataque, Iago Teles deve jogar. Na zaga, não sei não, hein? Eu acho mal, hein? Pode ter. Mas então, Lucão, Ivan, Alvarinho, Alan Santos, todos têm contrato até o fim do ano e acho que dificilmente eles vão permanecer. Então, eu acho que a zaga é o que mais vai reformular. Eu também acho. Nessa mexida aí, a zaga, até porque Alan Santos e Lucão não foram bem, né? Nesta reta final, nos momentos decisivos, o Alan Santos até durante o campeonato, né? Começa a falhar naquele jogo de Novo Horizonte, em que ele quer dar um calcanhar lá, foi expulso, o Guarani tomou gol, foi uma bagunça danada. Quando ele falou da imprensa, né? Falou da imprensa. Aí virou um rolo, na semana desse jogo, né? Isso. Que é a semana que antecedeu. E o Lucão, o jogo contra o ABC, embora ali já existia um clima de final de festa, mas foi um desastre, né, cara? Meu Deus do céu, talvez uma das piores partidas da trajetória do Lucão, que surgiu como uma joia no São Paulo, mas diante do ABC não deu sorte, errou demais, não só nos 2 gols, mas errando saída de bola, dando passe errado, inseguro demais, principalmente após ter falhado no primeiro gol, né, o gol do menino do ABC, mas eu creio também que mudanças radicais vão acontecer no sistema defensivo. Exatamente, né? Vamos aguardar aí para saber qual será esse Guarani, qual a postura do Guarani, de repente aí muitos torcedores têm expectativa, né, de alguns jovens talentos aparecendo e eu acho que faltou isso no Guarani esse ano, mais utilização da base, o Titi, por exemplo,
Teve um jogo do Titi e nem foi zagueiro, ele foi lateral esquerdo. O Ian também jogou só um O Ian jogo, só né? contra aquele jogo contra o Londrina, né? Depois ele machucou também, né? Cara, Ele quem sofreu uma sumiu lesão. foi o menino Rafael Freitas. Sumiu. Fez um bom Campeonato Paulista. Quando a gente vai nos treinos no Brinco, ele treina com um sub-20, né? Tanto é que ele... Então, por conta do que... tudo bem que falta a gente perguntar também, né? Pro Humberto os motivos, mas é um porque ele questionamento. Ele aí. já está há 2 temporadas frequentando o time principal. Aquele campeonato que o Guarani fecha com a Chapecoense, gente, foi ano passado, o isso. brasileiro, né? Ele foi um baita jogo. né, ele entrou bem e tal, e realmente foi perdendo espaço. Eu fiz um jogo esse ano no Portuguesa, contra não a foi, Portuguesa, exatamente. Ele entrou bem também, depois ele some assim. O próprio Eliel perdeu muito espaço, né? Foi até emprestado para o União São João, não deu certo. Tem que ver a base, quem tem condição também, né? Porque às vezes, é da base, mas não tem condição, é complicado. Mas quem tiver condição, acho que o Humberto tem que utilizar. Agora, ele é muito tradicional nas categorias de base. Porque a partir do momento que fala que a reformulação vai começar nessa semana, no caso eles usaram o termo semana que vem, que é a semana que nós estamos, não tem por que colocar jogadores que não estão no planejamento para jogar o último jogo contra o Atlético. Mas vale pro campeonato, é claro. O Guarani não vai fazer corpo mole contra o Atlético, ele vai pode fazer algumas experiências já pensando para a temporada do ano que vem, querendo a vitória. Não é que ele vai manchar, é uma palavra muito forte, mas atrapalhar o campeonato favorecendo o Atlético. Pelo contrário, eu acho que o Guarani vai receber muita mala, viu? Será? Ele é um Mas fiel tem da balança mala? na última rodada. Eu não sei. Não. Pô, ele é o fiel da balança para Mirassol, Novo Horizontino, Matou. Sport. Você acha que tem mala, Júlio? Eu não acredito nisso, não. Bom, no Arena então a gente discute essas questões envolvendo... Eu acho que não tem. A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Tem e claro, não, vai falar bastante também de seleção brasileira e tudo que envolve o jogo contra a Argentina. Amanhã estaremos de volta, hein, às 11 horas da manhã, no CBN Sports. Um abraço a todos. Até a próxima. Até. Valeu. CBN Esportes Campus.